Mateus capítulo 16, versículo 24. Quantos acharam? Digo amém? Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Certa madrugada, irmãos, eu levantei e comecei a meditar na palavra do Senhor, e Deus veio falar comigo no meio da madrugada, me levar a tentar que a minha cruz, que a sua cruz, que a nossa cruz, não é igual à cruz de Cristo. Porque, irmãos, a cruz que Cristo carregou era bem mais pesada do que a nossa. A cruz que Cristo carregou não é parecida nem de longe com a nossa. Porque, irmãos, a cruz que nós carregamos é a cruz do amor ao Evangelho, é a cruz do amarmos ao próximo, é a cruz do negarmos a si mesmo e de pregar a palavra. Mas a cruz que ele carregava era a cruz que continha os meus pecados e os seus pecados, que continha as minhas imundícias, as nossas imundícias, os vícios, as dores e também as enfermidades, as depressões, as maldições. Então, irmão, ele diz que eu vejo que a cruz que ele carregava, irmãos, é bem mais pesada e bem diferente da nossa. Muitos pregam e falam sobre o certo Simão Cirineu, que Jesus já tinha caído uma ou duas vezes com aquela cruz por causa do peso, por causa da fadiga, da desidratação, depois de ter sido açoitado. Jesus já não tinha mais condições físicas de carregar a cruz. E aí um certo Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Só que muitos pregam e enfatizam isso de maneira errônea, sendo que a minha Bíblia diz que aquele Simão Cirineu fora obrigado a carregar aquela cruz. Ele não falou: eu vou ajudar Jesus, e foi lá e pegou a cruz da mão de Jesus. Não, irmãos, ele foi obrigado, porque estava num lugar onde ele era discriminado e era considerado menor. Mas hoje, irmãos, temos que carregar a nossa cruz, que é a cruz do amor ao próximo. Uma cruz, irmão, que cada vez mais as pessoas estão marcando pelo caminho. A nossa cruz é a cruz de negarmos a nós mesmos, de negarmos as nossas paixões na pornografia, no vício, nas meninas, no álcool, no dinheiro fácil. A nossa cruz está em escolher o certo, quando o errado é muito mais fácil. A nossa cruz está em até mesmo defender e advogar o Evangelho nos dias de hoje, onde muitos dos nossos profetas estão mais preocupados em arrecadar dízimo e inventar um monte de coisa para botar dentro da igreja. Até o trízimo já inventaram. Então hoje, irmãos, a nossa cruz é pregar a palavra e defender o Evangelho nos dias de hoje, nos mantendo informados, buscando fazer o que podemos. Um exemplo que eu posso dar que podemos fazer no dia de hoje é que eu não sei até que dia vai, de repente já até acabou, mas se informe, porque está vendo uma votação na internet, no site dos deputados, acerca de que se nós somos a favor ou contra a formação atual do núcleo de família, isso é, pai, mãe e filhos. Hoje, irmão, já estão fazendo uma enquete na internet para se votar nisso. E se o não ganhar, vão tirar o pai e a mãe da certidão de nascimento, dos colégios, e você vai ser só um responsável, um cuidador. Irmãos, e eu tive pai e tive mãe, porque essa é a vontade do Senhor. E se nós nos omitirmos, crianças como Kaique, por exemplo, amanhã, quando tiverem filhos, não vai ter o direito de ser chamado de pai ou de mãe, mas simplesmente um responsável, um cuidador. Por isso, irmãos, carreguemos a nossa cruz, defendamos o Evangelho, não nos omitamos, porque
Porque, irmãos, a batalha está aumentando, está cada vez mais difícil. Irmãos, por isso, defendamos o Evangelho e escolhamos nós sempre fazer o certo. Possamos viver a palavra como ela é e que nós possamos pregar e viver. Porque, irmão, está cada vez mais difícil. Mas a nossa cruz pode ter certeza que é muito mais leve do que a cruz de Cristo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no dia de hoje, no nome de Jesus.